questão sanitária, Nayane, é de suma importância, não só para o importador da carne de frango, como é o caso do grande mercado que nós temos para esses produtos, mas para o consumidor brasileiro, esse que tem na carne de frango um dos seus pratos no seu cardápio diário. A questão é que hoje os controles sanitários são muito rigorosos, exatamente em função dessas exigências dos consumidores da necessidade de preservação. Parece que, nesse caso, é também uma contaminação por aves silvestres, como tem acontecido regularmente, uma ave silvestre contaminando as aves que estão dentro dos criatórios. Então, a providência tomada de emergência, como você mencionou aí, acionando não só a área federal quanto a área estadual, para que dê garantias de segurança para evitar o alastramento da doença Newcastle, que é típica da questão da avicultura, mas é providência muito adequada nesse momento em que o Rio Grande do Sul, especialmente, atravessa ainda numa fase de recuperação lenta. Hoje mesmo tivemos problemas com relação de reclamação dos produtores de arroz da região do Delta do Camaquã, na região sul do Rio Grande do Sul, sobre a dificuldade de acesso ao crédito. Mas houve uma medida provisória que foi assinada essa madrugada pelo presidente Lula, tratando exatamente dessa questão específica que beneficia o crédito rural para os agricultores afetados pela tragédia da enchente no nosso estado. E isso vai determinar também uma agilização por parte do sistema financeiro, dos bancos oficiais ou privados, que é onde reside exatamente o grande pedido dos empréstimos desses agricultores, que tem que ter um tratamento diferenciado em relação ao CAR, que já foi liberado tanto pela Secretaria de Agricultura como pelo Ministério, e também em relação às outras exigências que os bancos pedem na hora da tomada do empréstimo. Então, é providencial. Essa medida provisória vai garantir também agilidade na liberação dos recursos, especialmente para os agricultores, produtores de arroz lá do município de Camaquã, que é um dos maiores produtores do estado. Agora, Ana, para a gente saber um pouco mais sobre os impactos da Newcastle, a gente vai conversar com o nosso colunista, o Fernando Iglesias, que é analista de pecuária da Safras e Mercado. Boa tarde, Júlio, tudo bem? Boa tarde, Nayane. Boa tarde, Ana Amélia. É um prazer estar aqui no Agro Mais em mais uma oportunidade. E sim, vamos falar aí sobre a doença de Newcastle e as consequências que elas tiveram até agora no mercado. Pouca coisa de concreto, mas muita especulação dentro do mercado financeiro. As ações dos frigoríficos na bolsa estão caindo bastante, da mesma maneira que até mesmo o mercado futuro do boi gordo na B3 foi influenciado pela notícia, com preocupações aí, por enquanto exageradas. Tá? Há muito exagero nesse momento em torno do que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma, nenhum importador de carne de frango relevante do Brasil ou não relevante se manifestou. Ninguém impôs embargos à carne de frango brasileira, nem mesmo ao Rio Grande do Sul. Então o mercado está agindo aí no calor do momento e realmente não tivemos ainda nenhum impacto aí em relação a mercado, do ponto de vista de mercado concreto, ainda não tivemos nada em relação à doença. Iglesias, foi muito bom você ter chamado a atenção para o aspecto, essa especulação. Você está falando em mercado de capitais, bolsa de valores. Quer dizer, as ações dos grandes frigoríficos são os players mais importantes no comércio e na exportação de carne de frango. Aí é um detalhe, a realidade do supermercado, onde está o brasileiro comprando, não houve nenhuma alteração, nem tampouco as manifestações, porque parece um caso isolado, numa produção pequena, de pouca relevância do ponto de vista comercial, ao que parece ser, nesse caso específico da Newcastle, lá em Antagorda. Exatamente. E outro aspecto que a gente precisa colocar é que tanto o governo, o MAPA, o Ministério da Agricultura, o governo estadual, eles estão adotando muito bem o protocolo que é imposto pela OMSA. Todo o protocolo está sendo seguido à risca. O abate sanitário aconteceu, esses animais não entraram na cadeia produtiva. Então, não tem problema algum, não vai ter consequências mais graves do ponto de vista de mercado. Só que, lógico, né, nós temos aqui que colocar alguns adendos nisso, né? O asterisco vai se chamar Japão nesse momento, é aí onde nós temos o maior risco em relação a embargo, no caso, ao Rio Grande do Sul. Tá? Só que, lógico, nenhuma posição oficial das autoridades japonesas. Por que eu estou citando aqui o Japão? Porque nós já tivemos anteriormente o Japão embargando estados brasileiros por casos de influenza aviária
em animais de fundo de quintal. Então, podemos ter uma adoção de uma medida parecida por parte do Japão. Vamos aguardar, né? Ainda não tem nada de concreto. O Japão aí comprou nesse ano do Rio Grande do Sul em torno de 20 mil toneladas de carne de frango, de janeiro a junho, no primeiro semestre. É o quarto maior importador de carne de frango do mercado gaúcho, do Rio Grande do Sul. Mas se isso acontecer, Santa Catarina e Paraná têm plenas condições de atender o mercado japonês. Então, realmente, precisamos de calma para analisar essa notícia, tranquilidade nesse momento. Não tem porquê, não há motivo para pânico, como muitas casas colocaram no mercado hoje, acabaram apavorando aí até alguns investidores, enfim, trazendo instabilidade e turbulência no mercado futuro e na bolsa. Então, ficar atento a essas informações, porque por enquanto de concreto nós realmente não temos nada em relação aos nossos importadores de carne de frango. Quanto mais, não é, Iglesias, quanto mais rápido as autoridades sanitárias brasileiras, o Ministério da Agricultura especialmente, o Itamaraty, informarem ao mercado comprador, ao Japão, que é o mais rigoroso de todos os mercados que nós temos nessa área, informar exatamente toda a realidade, o que está acontecendo e as medidas tomadas. É uma forma prudencial para evitar uma situação adversa logo em seguida, com uma suspensão das importações que acabam de certa forma prejudicando também os vizinhos aí que são produtores. A última foi em Santa Catarina, da gripe aviária, que a gente lembra bem de um pequeno município, também houve uma suspensão determinada pelo Japão, mas durou pouco tempo. Exatamente. Então, e até agora todas as informações aí foram divulgadas com muita agilidade, com muita rapidez. Então, realmente o protocolo está sendo seguido de uma maneira bastante com o rigor que a situação merece. Todo o protocolo está sendo muito adequado, muito ajustado à cartilha da OMSA. Então, estamos seguindo exatamente aquilo que precisa ser feito em relação ao problema. E cada etapa está sendo avisada aí, então o mercado está sabendo do que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. As outras entidades ali, a Asgav, a BPA também já se posicionaram no mercado, já emitiram notas, estão acompanhando o caso também. Então está tudo sendo muito bem conduzido para justamente não acontecer esse tipo de problema, como nós vimos em outros momentos com o próprio mercado catarinense, que nem mencionado. Também já aconteceu com o Mato Grosso do Sul, com o Espírito Santo, por casos de influenza aviária em animais de subsistência. Então até agora, tudo muito bem conduzido, muito bem trabalhado, protocolo sanitário sendo seguido à risca, e isso realmente é necessário, já que o Brasil hoje é referência em biosseguridade. Quando nós falamos de biosseguridade para avicultura e suinocultura, o Brasil é a grande referência global hoje, e isso faz muita diferença. Não por acaso nós somos líderes globais em exportação de carne de frango e ocupamos uma posição hoje privilegiada nas vendas de carne suína também. Então, esse momento é bastante importante trabalhar isso com transparência para não haver nenhum tipo de prejuízo. Agora, Iglesias, só reforçando que nós temos produtores que são totalmente qualificados, que seguem de fato o protocolo, então a gente pode ficar tranquilo, né? Sim, podemos consumir tranquilamente produtos de origem avícola, não tem problema algum quanto a isso. As granjas comerciais no Brasil são ambientes extremamente controlados, né? Então, lógico, a questão do Rio Grande do Sul é um caso isolado, muitas vulnerabilidades, tivemos vulnerabilidades que surgiram em decorrência da tragédia que acometeu o estado, então realmente gerou ali alguns problemas, mas de qualquer forma, para os produtos de origem avícola do Rio Grande do Sul e do restante do Brasil são extremamente seguros e podem ser consumidos realmente com tranquilidade, não tem problema algum com relação a isso, realmente parece ser um caso isolado, e o problema vai ser rapidamente controlado. Certo, então é só importante a gente reforçar aqui que o setor está totalmente otimizado e os governos federal e estadual, né, no caso do Rio Grande do Sul, estão agindo aí de forma correta para a gente não causar um alarmismo, dar uma preocupada no setor e acabar movimentando o mercado, né, Ana Amélia? Iglesias, a Nayane e eu vamos sair daqui, vamos passar no mercado e comprar carne de frango, viu? Para dar uma demonstração de que temos confiança total no sistema sanitário brasileiro. E é o que todo brasileiro pode fazer com tranquilidade. Carne de frango e ovos aqui do Brasil são de altíssima qualidade. Não,
não por acaso a gente é líder de exportação global em carne de frango, vamos reforçar isso. Tá? É a proteína mais consumida aqui do Brasil, como também é a principal produto de exportação dentro do setor carne. Agora, Ana Iglesias, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou hoje sobre o caso registrado no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. Nós ainda não avaliamos como uma epidemia, porque é um animal que foi encontrado de um